1 Samuel capítulo 16, de 1 a 12. 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 12. Você vai sair daqui nessa manhã renovado, você vai sair daqui nessa manhã revestido para mais um ano de vitória, mais um ano de conquista, para mais um ano de crescimento, mais um ano de batalha e de vitórias, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 12. Eu peço que você não julgue a palavra por etapa, mas analise a palavra como um todo, e quando ela se concluir, aí então você pode dizer se Deus falou contigo ou não. 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 12. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este também tem escolhido o Senhor. Verso 9. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que a aparência apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, de formoso semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Pai de poder e de graça, é a tua palavra, Senhor. Tu tens visto a luta, a afronta que cada um tem passado, a batalha, a perseguição, mas nós clamamos nesta manhã revestimento do Senhor, ó Pai, fortalecimento do Senhor. Pai de poder e de graça, venha aplacar o inimigo, apagar toda a fúria de Satanás, toda a transferência de ira. Nós repreendemos agora e ordenamos que saia do meio do teu povo. Renova os intercessores, Senhor, renova os levitas, os músicos, renova, Senhor, cada vida da tua casa, cada família aqui representada. Pai, nós clamamos nesta manhã pela porção dobrada do teu Santo Espírito, a unção que nos renova, a unção, ó Pai, que nos refrigera, a unção de bálsamo, ó Pai, em nome de Jesus, traz o teu renovo e o teu refrigério para a tua honra e tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Falar sobre esse texto parece muitas vezes que é chover no molhado. Um texto muito conhecido pela gente e que a gente já tem uma pré-concepção, já tem um pré-conhecimento da palavra e a gente parece que já sabe até o que vai falar. Mas abre o seu coração para receber o que Deus tem para você nesta manhã. Eu não quero fazer deste sermão uma mensagem
mas apenas um aviso para a liderança, apenas um aviso para os intercessores, para os levitas, apenas um aviso para aqueles que têm trabalhado e têm se cansado na obra. Davi estava trabalhando. Disse o Senhor a Samuel. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus falou com o homem, Deus falou com o profeta, Deus falou com Samuel. E olha só o que Deus falou com Samuel: até quando terás dó de Saul? Até quando terás pena de Saul? Até quando terás misericórdia, compaixão de Saul? Até quando você vai estar tolerando Saul? Até quando, Samuel? Samuel, como profeta de Deus, ele queria acobertar a vida do rei, ele queria guardar a vida do rei, mas, meu amado, Deus já tinha o rejeitado, Deus já tinha retirado a sua unção e a sua mão da vida de Saul, porque ele pecou. Então, Deus diz a Samuel o porquê disso. Deus começa a ministrar no coração de Samuel: havendo eu o rejeitado, Samuel, eu já rejeitei Saul, por que você está com dó do rei? Por que você está com dó, está com pena de Saul? É isto justamente que está acontecendo, é isto justamente que o texto está querendo nos dizer: eu rejeitei Saul para que ele não reine mais sobre Israel. Profeta, por que você está com dó dele? E aí Deus começa a dar instruções para o profeta: Samuel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a uma casa, a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho escolhido um, no meio da família de Jessé eu tenho separado um, no meio da casa de Jessé eu me provi de um rei, e lá tem o rei que eu vou ungir. Eu tenho um rei para levantar naquele lugar. Amados, nós temos um Deus de uma palavra só, e aquilo que Deus fala, Deus cumpre. As promessas que Deus fez para essa casa são as mesmas, Deus não mudou, e Deus não abre mão da sua promessa. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que o Senhor falou contigo, Ele vai realizar. Tudo aquilo que o Senhor te direcionou, creia, não aconteceu ainda, vai acontecer. Então não sai da posição enquanto o milagre de Deus e a bênção de Deus não se completar na tua vida. Nós olhamos para esse contexto, era impossível alguém tirar Saul da posição, era impossível alguém substituir Saul, era impossível, meu amado. Deus já tinha rejeitado o homem, o profeta estava intimidado, o profeta estava com medo, mas Senhor, se eu for na casa de Jessé ungir um ao rei, Saul me manda matar. Saul como rei, e o rei em Israel, ele tinha poder, pode matar esse, acaba. Corta a cabeça deste. Isso era rei em Israel. E quando nós olhamos para essa realidade, no meio da crise, Deus escolhe um homem. Deus levanta um homem, e Deus coloca um homem no trono, num tempo de adversidade, num tempo em que Deus tinha rejeitado um rei, o Senhor levanta um que estava no anonimato. Meu amado, é Deus que tira o homem, é Deus que coloca um homem, e é Deus que substitui o homem. Esse texto que nós temos nessa manhã, eu quero ministrar algumas verdades. Verdade número 1, ninguém é insubstituível. Meu amado, nós vamos ver nesse texto hoje, por que Deus substituiu Saul, por que Deus rejeitou Saul, por que Deus não deixou que Saul continuasse com a unção, com a bênção, não deixasse que Saul continuasse reinando. Muitas vezes nós batalhamos, oramos, jejuamos, conquistamos uma posição, seja de porteiro, seja de ponto na congregação, não importa qual seja a posição, mas quando você conquista a posição, muitas vezes nós acomodamos, muitas vezes nós relaxamos, meu amado. Saul, ele estava vivendo de qualquer jeito, Saul, ele estava desobedecendo a Deus, Saul estava pecando contra o Deus Todo-Poderoso. Meu amado, Deus rejeitou Saul, porque havia pecado no trono. Deus rejeitou Saul e substituiu Saul, porque Saul foi desobediente à voz de Deus, Saul foi desobediente àquilo que Deus tinha mandado. Deus não muda o seu plano. Se Deus falou contigo, permaneça-se santo, permaneça-se fiel, permaneça em santidade. Não importa, você já está na intercessão, você já está no louvor, você já está numa liderança, continua em santidade, porque senão Deus pode te substituir. É difícil olharmos para um contexto desse,
Mas a convocação que Deus nos fez nesta semana foi justamente para levitas e intercessores, para nos alertar isso, porque muitas vezes quando o ministério começa a crescer, quando a igreja começa a crescer, os departamentos começam a crescer, e muitas vezes os corais, os grupos de dança e todos os demais departamentos começam a sair, começam a vir uma série de elogios, começam a vir uma série de exaltação. Puxa, que grupo tremendo, que coral maravilhoso, que cantata linda, que cantata maravilhosa. Toma cuidado para você não ser substituído. Toma cuidado, permanece em jejum, permanece em santidade, permanece no temor do Senhor, porque senão Deus tem como te rejeitar. Conquistamos em 5 anos o que muitos ministérios não têm conquistado em 10, 12, 15, 20, 30 anos. Sabe o que é isso, irmãos? A graça de Deus. Só graça, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Agora tome cuidado, para que Deus não venha te rejeitar. Agora tome cuidado, para que Deus não venha te substituir. Verdade número 1, ninguém é insubstituível. Verdade número 2, que eu aprendo nesse texto: Deus sempre que substitui, substitui pelo melhor. Sempre que Deus substituir, Ele coloca o melhor. Tirou Saul porque Davi era melhor. Ninguém é insubstituível. Quem é que escolheu Saul? Quem foi que escolheu e separou Saul? Saul, meu amado, foi uma escolha de Deus. Deus que escolheu ele. Se perderam as jumentas do seu pai, ele vai procurar jumentas. De repente, num dado momento, ele pega e fala assim: não, aqui tem um profeta, vou na casa do profeta. E chegando na casa do profeta, Deus fala: olha, fica em paz, porque as jumentas já se acharam, mas Deus quer falar com você. Deus quer te levantar como rei sobre essa nação. Meu amado, foi Deus que tinha escolhido Saul, era Deus que tinha permitido, e ele foi entronizado no trono. Ele recebeu a direção de Deus, ele recebeu com temor de Deus, e quando ele começou o seu ministério, quando ele começou o seu reinado, ele era temente a Deus, ele ouvia o Senhor, ele ia buscar o profeta, ele ia buscar o servo de Deus. Ora, eu preciso tomar uma decisão, e o homem de Deus respondia, e ele resolvia conforme Deus tinha falado, e de repente, esse homem se desvia dos caminhos do Senhor, esse homem começa a desobedecer a Deus. No auge do seu reinado, ele começa a desagradar a Deus, a ponto de deixar de consultar o profeta e passar a consultar a cartomante. Deus o tinha rejeitado. Deus o tinha rejeitado como rei. Alguém que procurava jumenta, alguém que estava no anonimato, alguém que vivia no anonimato. Deus honrou, Deus fez, Deus colocou ele numa posição elevada. Deus honrou, meu amado, como tem honrado a mim, tem honrado a você. Mesmo nessa luta, nessa batalha, você pode dizer: Deus está honrando. Estamos pagando um alto preço, está uma luta, está uma batalha, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ah, meu amado, Deus nos tirou do anonimato, e hoje o Senhor coloca um reconhecimento. Qualquer local que você fala na região, Ministério Torre Forte, não só na região, mas no Brasil, as pessoas conhecem: é o ministério que tem um ônibus, é o ministério que viaja o Brasil, é o ministério que evangeliza. Meu amado, Deus nos tirou do anonimato e nos tem levado a posições, mas toma cuidado para que nós não venhamos perder a oportunidade que Deus está nos dando. Olha para o currículo de Saul. Olha para o currículo desse homem quando começou. Um homem que procurava jumentas perdidas. Meu amado, ele nem era pastor de ovelha, era pastor de jumento. Um homem que procurava jumenta perdida. Você acha que isso é currículo para alguém ser rei? O senhor vai ser rei? Vai. Lembrei de outras coisas. Presidente. Olha o currículo. Para Deus colocar alguém numa posição, Deus não olha para o currículo. Mas Deus tem um propósito, Deus tem algo. E muitas vezes você olha e fala: mas Senhor, olha o meu currículo. Quando Deus quer, meu amado, Ele tira da prisão e faz do homem governador. Quando Deus quer,
Deus pega qualquer situação e põe na posição que Ele quer. Currículo de Saul não era nada, meu amado, talvez o teu currículo e o meu currículo não seja nada, mas Deus tem poder, meu amado. Deus tirou nada e colocou em cima de Israel para governar, e ele não aproveitou a oportunidade. O Senhor lapidou, o Senhor burilou, foi isso que Deus fez, meu amado. Saul foi honrado por Deus, o mesmo Deus que coloca, se a pessoa não permanecer temente ao Senhor, se a pessoa não permanecer reverente, se a pessoa não permanecer obediente ao Senhor, o mesmo Deus que coloca é o Deus que tira, o mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. Toma o cuidado para não perder a posição que Deus te colocou, toma o cuidado para não sair da posição que Deus te colocou, porque Deus o tem te rejeitado. Interessante, quando nós pegamos a história de Saul e pegamos a história de Davi, você chega a uma conclusão. Davi, humanamente falando, em uma visão humana, Davi era muitas vezes superior a Saul, numa visão humana. Se pudéssemos colocar os dois em uma balança e pudéssemos colocar as virtudes de Davi e as virtudes de Saul, colocarmos o caráter de Davi e o caráter de Saul, se pudéssemos colocar, meu amado, eu acredito que Davi pesaria muito mais. Aí vem a pergunta aos nossos corações: se Davi era contemporâneo da época de Saul, se Davi estava vivendo no mesmo contexto, se Davi vivia na mesma posição, no mesmo período em que Saul vivia, nós poderíamos nos perguntar: por que que Deus não tomou Davi primeiro, ao invés de tomar Saul? Se eles dois viviam no mesmo espaço geográfico, se eles dois viviam na mesma época, eram contemporâneos, por que que Deus não encurtou a caminhada e, ao invés de permitir que Saul assumisse o trono, pudesse colocar Davi ali direto? Por que que Deus não encurtou algumas decisões? Por que que Deus não pegou logo Davi e preparou logo Davi? Não, meu amado, Deus escolheu Saul para dar uma oportunidade a Saul, e uma oportunidade de ouro. Às vezes você olha e fala: não, tem gente muito melhor que eu. Deus escolheu você, e é a você que Deus quer te dar uma oportunidade, é você que Deus quer separar. Meu amado, não deixa para outro fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele é Deus. Não, mas Davi é mais capacitado. Mas se você manter-se fiel, Deus vai honrar sua posição. Saul pega essa oportunidade, Saul começa temente ao Senhor, e a história de Davi, meu amado, é interessante nós olharmos algumas posições, olharmos algumas situações. Deus separa Saul, Saul teve a oportunidade de ouro, Deus escolhe Saul, Saul foi levantado, Saul recebe a outorga de Deus, e ele se torna um rei sobre Israel. O mesmo Deus que concede esse título, que concede essa graça, é o mesmo Deus que diz agora a Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando terás pena de Saul? Eu já o rejeitei, tenho rejeitado, não quero mais Saul. Quantos ministros de louvor nós temos nos dias de hoje? Quantos líderes nós temos nos dias de hoje? Quantas pessoas, meu amado, Deus tem levantado nessa casa para liderar, para ser intercessor, para estar nos pontos da congregação? Muitos, meu amado, somos mordomos de Deus, no tempo de Deus. O que Deus exaltou, o que Deus colocou lá, é o mesmo Deus que vai tirar. Então descansa o teu coração. Esse texto nos diz que ninguém é insubstituível, então deixa isso entrar no seu coração, meu amado. Quando Deus substitui, Deus traz sempre o melhor. Agora, quando Deus te dá uma oportunidade, agarra e aproveita essa oportunidade com toda a sua força. Quando Deus substitui Saul por Davi. Aí Deus trouxe Davi. E o texto nos diz que Samuel foi à casa de Jessé, e você conhece todo o contexto. Jessé é pai de 8 filhos, e Deus, meu amado, naquele conjunto de 8 filhos, Deus escolhe um, Deus separa um, Deus tirou um do meio dos 8 filhos, e nos diz o verso 12, então mandou em busca dele e o trouxe, era ruivo, formoso semblante, de boa aparência, e disse o Senhor a Samuel, profeta: levanta-te e unge, porque é este mesmo que eu tenho separado. Aqui nos registra uma informação desse escolhido. Primeiro, na reunião hiper importante, esqueceram de Davi no campo. Na convocação do profeta, deixaram de chamar Davi. Davi estava no campo cuidando das jumentas.
Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, Samuel olha para a aparência e queria ungir Eliabe. Samuel olha para a aparência e queria ungir Abinadab. Samuel olha para a aparência e fala, não, esse é capacitado, esse é bonito, não, esse é forte, não, esse é alto. Deus não vê como vê o homem. E é interessante notar que Samuel passa por todos os filhos e sabe que foi Deus que falou com ele. Senhor, me falou que era nessa casa e o Senhor rejeitou todos. Jessé, você tem mais algum filho? Tem um lá no campo. Um que está esquecido. E aqui no versículo 12, a gente vê algumas características de Davi. Ruivo, de formoso semblante e de boa presença. Meu amado, isso nunca foi característica para Deus escolher alguém. Primeiro diz o escritor, ele era ruivo. Segundo diz o escritor, ele era de boa aparência. Tinha belos olhos. Tinha um bom semblante. Formoso de vista. Terceiro diz que ele tinha essa boa aparência física também. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este é o que eu tenho escolhido, este é o que eu tenho separado. E meu amado, nós ficamos a nos perguntar, será que essas características, ruivo, belos olhos e boa aparência, é motivo para Deus escolher alguém? Deus trocou Saul, Deus substituiu Saul, que era um homem alto, que se destacava acima do ombro das pessoas, era um homem de bela aparência, também diz a palavra de Deus. E meu amado, Deus substituiu Saul por causa dessas características? Claro que não. Olhamos aqui, será que isso está criando um princípio de Deus? Ter belos olhos, ter boa aparência, ser ruivo, é predicado para ser escolhido por Deus. Ser ruivo, ter boa aparência, ter belos olhos, será que é a forma que Deus escolhe as pessoas? Meu amado, quem não está enquadrado nisso, quem não é ruivo então, quem não tem belos olhos, quem não tem boa aparência, está descartado? De forma nenhuma, meu amado. Mas é interessante notar que esse texto nos deixa bem subjetivo. Ele era formoso semblante, era ruivo e tinha boa aparência. Por que disso tudo? 1 Samuel capítulo 16, não dá tempo de a gente ler o capítulo todo, mas você vai conseguir entender o porquê que Deus escolheu, o porquê que Deus separou. Deus trouxe não só pela aparência externa, mas porque o Senhor estava sondando o interior do coração. As pessoas, quando pedem o currículo, elas olham a aparência externa, mas Deus olha a motivação que está dentro do teu coração. As pessoas que perdem um currículo, olham a capacitação externa, mas Deus olha o propósito do seu coração, meu amado. Deus olha o interior. Meu amado, eu me recuso a aceitar que Deus tenha escolhido Davi por causa desses 3 predicados. Deus não escolhe ninguém por causa da cor, Deus não escolhe ninguém por causa dos olhos, Deus não escolhe ninguém por causa do cabelo, Deus não escolhe ninguém por causa de acepção de pessoas. Diante de Deus todos nós somos iguais, seja branco, seja preto, seja amarelo, seja da forma que for. Diante de Deus todos nós somos iguais, meu amado. Não importa qual sejam os seus olhos, não é pelos seus olhos que Deus vai te escolher ou vai te rejeitar. Não importa se é verde, se é azul, se é castanho, se é preto. Não importa, meu amado, por que prisma que nós vamos entender isso então? Por que prisma que nós vamos olhar para isso? Olhos vivos, olhos brilhantes, ligado, atento, ou então olhos caídos? O que levou Deus a escolher Davi? Qual a posição? Qual foi a mudança de Saul para Davi? Isso é algo muito sério que Deus colocou em meu coração para compartilhar com a liderança. Algo muito sério que Deus quer nos dar hoje. Você como líder do ministério, você como intercessor da casa, você, meu amado, como guardião desta casa, você, meu amado, que tem defendido esta casa, o Senhor quer compartilhar contigo algumas posições. Se Deus não escolheu Davi por ser ruivo, se Deus não escolheu Davi por ter boa aparência, se Deus não escolheu Davi por ter bons olhos, por que então que Deus escolheu Davi? Dentre as muitas qualidades que nós poderíamos destacar na vida de Davi, para encerrar essa mensagem, eu quero dar só 2 qualidades para que nós possamos orar e consagrar o nosso jejum. Abra comigo, Salmo capítulo 62, Salmo 62.
62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar na sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a sua boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvanaçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Irmãos, o que está acontecendo com a liderança evangélica da igreja brasileira? O que está acontecendo com a igreja de uma forma geral? Deus levanta um homem e coloca um homem no alvo. Deus levanta um homem e coloca o homem no trono, coloca o homem no governo, coloca o homem na liderança. Deus o promove, Deus o exalta. Deus tira o homem do anonimato, tira o homem do nada e coloca sobre o trono. Deus tirou Saul do nada, meus irmãos, de pastorear jumentas, e coloca ele em cima de uma nação. E Deus espera que esse homem lá de cima, que esse homem da posição que Deus o colocou, ele permaneça em sintonia com o coração de Deus. Meu amado, Deus te tirou do anonimato e te colocou numa posição, e a única coisa que Deus espera é que a tua alma espere somente em Deus, que a tua força venha somente de Deus, que o teu coração esteja firmado somente em Deus. Deus espera que a hora que você assumir a posição que Ele tem para você, o teu coração permaneça sintonizado com Ele, o teu coração permaneça em harmonia com Ele. Deus espera, meu amado, e às vezes isso não funciona assim, às vezes Deus se decepciona com a gente, e Deus então precisa intervir, e aí Deus intervém, tira o bom e traz o melhor. Tira aquele que teve uma oportunidade e traz o melhor. Meu amado, isso é muito sério para nós intercessores, é muito sério para nós pastores e líderes. E fique atento à posição que Deus tem te dado, à oportunidade que Deus tem te dado, porque quando você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te coloca. Quando você é fiel nas mínimas coisas, o Senhor te exalta e te coloca sobre todas as coisas. Descansa no Senhor, porque Deus está no controle. Meu amado, olhamos para essa situação, o melhor que estava além do anonimato. Davi estava esquecido pela sua própria família. Davi não estava nem no contexto da casa sequer. Meu amado, Davi estava esquecido dentro do próprio lar, dentro dos próprios pais. E quando chega Samuel, o profeta, na casa de Jessé, nem o pai de Davi, nem a mãe de Davi, nem os irmãos de Davi lembram do menino para chamar o menino. Davi estava fora de todo o contexto que estava vivendo, e talvez você olhe e fale: não, eu estou fora de todo o contexto do ministério, mas se Deus te escolheu neste lugar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai exaltar, meu amado. Descansa no Senhor, permanece firme, não sai da posição que Deus te escolheu para assumir, não sai da posição que Deus te separou, não importa quanto tempo demore, o que importa é que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. A coisa foi tão séria que Samuel teve um conflito interno. Deus, eu não estou entendendo. O Senhor me falou que dos filhos de Jessé teria um, eu já separei todos, nenhum deles, Senhor. Deus, tu falastes comigo e rejeitaste a Saul, me ordenaste que viesse até a casa, eu estou aqui com óleo, eu estou aqui com chifre.
Eu estou aqui para trazer a unção, eu estou aqui para ungir o próximo rei, e agora nenhum deles o Senhor tem separado, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o oitavo. Senhor, o que está acontecendo? Deus não está brincando, meu amado. O pai e a mãe do menino tinham esquecido, não falaram que havia mais alguém. Quantas vezes o profeta é muitas vezes colocado à prova, parece que é mentira, parece que não foi Deus que falou. Aquilo que Deus falou ele vai honrar, aquilo que Deus falou ele vai cumprir. E o profeta então vira para os pais e fala: escuta, tem mais um filho de vocês? E aí então os pais observaram e falaram: tem Davi que está lá no campo. A gente nem lembra dele, ele está esquecido, está abandonado, é ruivo. Era rejeitado pela família. Quando você estuda cultura judaica, na cultura judaica, o ruivo era como se fosse o pecador. Falhou. Na cultura judaica, o ruivo era rejeitado. Segundo ponto, o filho mais novo estar cuidando das ovelhas era porque a família era pobre, não tinha condições financeiras. Isso era uma vergonha e uma humilhação. Quando chegava alguém de autoridade, de respeito, não se falava que era filho, porque só as famílias pobres que colocavam o caçula para cuidar de ovelha. As famílias ricas pagavam um pastor para cuidar das ovelhas. E aí a gente aprende muita coisa. Quem sabe você está aqui, entrou aqui nessa manhã e está no anonimato dentro do ministério, está no anonimato dentro da casa do Senhor. Ninguém lembra de você, você está esquecido, está abandonado, está largado no deserto. No contexto da sua casa, da sua família, você é o menor. Quem sabe, meu amado, você está sofrendo por rejeição, sofrendo por baixa estima. Mas Deus está olhando para você e te diz: eu não vejo como vê o homem. Quem sabe, meu amado, nas avaliações que se fazem em muitos lugares, em muitos locais, acredito que do meu modo de ver, meu amado, está em Ciclano, está em Beltrano, está em Fulano. Quantas pessoas estão julgando a tua vida, julgando o que você está fazendo, talvez por inveja ou por ciúmes, e aí a gente começa a estabelecer algumas coisas, e olha só, entre algumas coisas eu quero destacar aqui, meu amado, Davi estava separado, Davi estava abandonado, Davi estava esquecido, mas foi justamente esse que Deus separou, justamente aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém confiava, aquele que era rejeitado. Deus tira alguém do anonimato. De onde surgiu? Da onde veio? Quem ele é? Ninguém sabe. Deus levanta, Deus tira, Deus coloca, Deus substitui. E não está dentro da perspectiva minha e tua. Deus, o que te levou a escolher Davi? Por que em uma primeira leitura nós vemos que a escolha de Deus foi que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência? O que levou Deus a escolher Davi? Meu amado, eu quero só dar esse aviso para a nossa liderança, para os nossos intercessores. Meu amado, um aviso de Deus para mim e para a tua vida. Salmo 62:8 é o motivo que levou Deus a escolher Davi. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, confiai em Deus, derramai perante o Senhor o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aqui estão duas características fundamentais. Por que Deus escolhe alguém? Deus registra duas características fundamentais na vida de Davi, e eu quero acreditar, meu amado, que tiveram um peso preponderante na escolha de Davi. A primeira característica que fez Deus escolher Davi, no momento de prova, no momento de rejeição, no momento de luta, ele continuou confiando em Deus. No momento em que a própria família esqueceu dele, ele estava confiante no Senhor, e o seu coração estava depositado no Senhor. Sozinho, esquecido, abandonado no campo, mas está escrevendo o salmo. Confiai nele, ó povo, confiai em Deus, confiai no Senhor, confia nele, somente nele, deposita nele. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Davi era um homem que confiava abundantemente em Deus. Davi era um homem que confiava absolutamente em Deus, absurdamente. A confiança de Davi gerava confiança nas pessoas. Em quem que você está confiando? Onde você está depositando a sua confiança? Em quem que você tem confiado na hora da prova, na hora da luta, na hora que vem o levante dentro do ministério? Deus tirou Saul e levantou Davi. Samuel diz que ele era ruivo, Samuel diz que ele tinha belos olhos, tinha boa aparência. Isso é apenas um pequeno detalhe, meu amado, sem pesar na balança. O que diferenciou a escolha de Davi para Deus? Era porque Davi confiava no Senhor. Davi, meu amado, logo a primeira conquista que ele vai fazer vai ser colocado diante de um gigante, de um Golias, e ele olha para todos aqueles e fala: escuta aqui, vocês estão se amedrontando por causa desse incircunciso? Sabe por quê? Porque a confiança dele estava em Deus. O gigante se levantou na tua vida, o gigante se levantou na tua casa, o gigante se levantou no teu departamento, o gigante te levantou no teu ministério. Aonde está a tua confiança? Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, meu amado, Davi dizia: o povo confiai totalmente em Deus. Em uma época em que a pressão estava absurda, ele confiava em Deus. Uma época que vinha todas as situações contra todos os lados. Nós somos, meu amado, terrivelmente tentados a confiar nas pessoas, a confiar no nosso bolso, nas nossas finanças, a confiar nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Não permita, meu amado, com todo respeito, não permita, meu amado, que a tua confiança esteja nas coisas. Não permita, meu amado, com todo respeito, uma pergunta apenas para que cada um seja juiz da sua própria resposta. Será que a liderança evangélica brasileira está madura espiritualmente para termos um presidente evangélico, para termos um governador evangélico? Será que nós, como pastores, como líderes, estamos maduros, meu amado, para termos uma política cristã? E se esse presidente cristão for colocado e de repente se levanta um escândalo dele, o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com os pastores, com os líderes? Muitas vezes Deus não respondeu ainda a oração da igreja, porque a igreja não está preparada. Deposita sua confiança nos homens. Quantas pessoas depositaram a confiança no Lula? Quantas pessoas depositaram a confiança no Severino? Quantas pessoas depositaram a confiança no partido? Agora vai mudar. Agora vai acontecer. Agora nós vamos ter uma mudança radical. Quantas pessoas, crentes, evangélicos, pastores, líderes, depositaram confiança e agora não tem cara para chegar diante do povo, falharam mais uma vez. Meu amado, Deus está falando. Você quer ter uma parceria com quem? Você está numa posição de intercessão, numa posição de ponto na congregação. Você está numa posição de levita. Você está numa posição de líder. Você está numa posição, meu amado, daquele que ora no anonimato. Em quem que você está colocando a sua confiança? Em quem que você está depositando a sua confiança? Meu amado, a tua parceria tem que ser com Deus. O teu ministério tem que ser com Deus. O teu compromisso tem que ser com Deus. Meu amado, nada e ninguém pode te tirar da posição, pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tira essa opção do seu vocabulário, tira essa opção da tua vida. Eu vou sair, eu vou desistir, eu não quero. Tira isso do seu vocabulário, porque aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, faz-o com toda a sua força.
É com Deus o nosso compromisso, é com Deus, irmãos. Confia somente em Deus. Ó minha alma, espera somente em Deus. Ó minha alma, confia somente em Deus. Deus está procurando uma liderança séria, uma liderança que confia absolutamente nele. Esqueça tudo ao teu redor, esqueça os levantes, as adversidades, esqueça os sucessos que passaram, esqueça as derrotas que passaram. Se você quer a glória de Deus, meu amado, aprenda com Davi. O povo, confiai em Deus. A nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. É confiando em Deus que nós vamos saltar muralhas, é confiando em Deus que nós vamos derrubar gigantes, é confiando em Deus que nós vamos vencer os ursos e os leões, é confiando em Deus que nós vamos vencer todas as coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do nosso Deus. Tem uma série de gente que precisa ampliar sua tenda. Deus está dizendo: confia em mim, eu vou agir, confia em mim, eu vou fazer. E meu amado, tem gente confiando mais na oração contrária, tem gente confiando mais na palavra de maldição, tem gente confiando mais no levante, tem gente confiando: mas falaram isso, mas disseram aquilo, mas falaram. Aonde está a sua confiança? No que estão falando de você? Aonde está a sua confiança? No que estão falando do ministério? Confia em Deus, é o que Deus está te dizendo nessa manhã. Confia em mim que eu vou agir na tua vida e você vai andar sobre as águas. Confia em mim que você vai ver, você vai viver o que você nunca viveu. Pastor, mas é fácil confiar em Deus? Não, meu amado, não é fácil. É muito difícil nós confiarmos em Deus, mas é gratificante nós esperarmos daquele que vem o nosso socorro, daquele que vem a nossa salvação. Tem tantas influências, tem tantas pessoas, tem tantos contatos. É muito complicado, mas a tua confiança tem que estar somente num foco: Deus. Por que Deus focou lá em Davi? Primeiro, porque ele confiava totalmente em Deus, confiava absolutamente em Deus todo o tempo. Confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. Confiar em Deus quando estamos tendo sucesso constante é fácil. Confiar em Deus quando estamos tendo vitórias contínuas é fácil. Porque aí todos vão dizer: puxa, Deus está com ele. Mas confiar em Deus quando a tempestade vem, aí que é difícil. Alguém lhe chama e te diz: olha, isto é só para você. Não abra a tua boca. Não deixa ninguém saber. Tem um negócio bom para você, mas você não pode contar a ninguém. Tem alguma coisa errada. Meu amado, não confia. Abra a tua boca e confia em Deus. Espera em Deus. Jesus, eu estou precisando. Tu sabes da minha necessidade, mas eu não vou fazer aliança com essas trevas. Eu não vou fazer aliança com acordos malignos. A minha confiança está no Senhor e o meu socorro vem do Senhor. A minha provisão vem do Senhor. O meu auxílio vem do Senhor. No tempo da adversidade, você tem que confiar em Deus. Meu amado, Deus vai levantar este ministério. Deus vai levantar esta casa, e o Senhor está sondando os corações. Deus não está escolhendo como escolhe o homem, Deus não está escolhendo pela aparência, Deus não está escolhendo pelo exterior, mas Deus está provando a cada um, para que possa colocar em posição de destaque, para que possa colocar em posição de autoridade, para que possa colocar em posição que não venham se corromper, não venham se vender, não venham fazer acordos que o Senhor não se agrada. Deus está levantando vidas, provando vidas, para que possa estruturar, para que a hora que assumir a posição que Deus tem, possam viver o milagre do Senhor. Em quem está a sua confiança? Confiar em Deus vai nos levar ao vale da sombra da morte. Confiar em Deus, meu amado, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vem levante, vem luta, vem. No tempo da adversidade, confia em Deus. No tempo da vitória, confia em Deus. No tempo do sucesso, confia em Deus. Meu amado, aonde está a sua confiança?
Quem confia em Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quem confia em Deus vai andar sobre o mover sobre as águas. Quem confia em Deus, meu amado, Deus vai agitar essas águas que estão paradas. Deus vai fazer, descansa. Os homens confiam piamente em Deus. Eles são homens vitoriosos, são homens que provam de experiências de vitória. Porque Davi confiava em Deus, ele matou o urso. Porque Davi confiava em Deus, ele matou o gigante, matou o leão. Meu amado, urso e leão matou no anonimato, mas o gigante foi na frente de todas as pessoas. Quantas pessoas estão com uma visão somente em mega ministérios, estão com uma mania de megalomania. Deus só aprova se a coisa for grande. Uma alma para Deus vale mais que o mundo todo. Uma vida para Deus. Se o teu louvor tocou uma vida, glorifica o Senhor, meu amado. Se a tua intercessão alcançou uma vida, era aquela vida que estava necessitada, era aquela vida que precisava. Você ouviu e discerniu do Senhor, e você intercedeu por aquela vida. Isso vai ter recompensa, e isso vale mais que o mundo inteiro. E Deus se agrada de uma pessoa. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos confiar totalmente em Deus. Deus vai levar para lugares que você nunca pensou. Deus vai te levar, meu amado, para lugares que você jamais imaginou. Confia em Deus, deposita em Deus, que você vai ver o que o Senhor vai fazer com a tua vida. Você acha que já chegou até aqui, já é muito que Deus te deu? Não, meu amado, Deus tem coisas maiores para fazer através da sua vida. Deus tem coisas maiores, conquistas maiores a colocar na sua mão. Deus precisa de uma liderança firme, uma liderança compromissada, uma liderança que deposite sua confiança somente em Deus. O teu ministério vai mudar a partir do momento que você colocar Deus como alvo, Deus como aquele a quem você confia, Deus como aquele a quem você está guardado, está refugiado. Confia somente em Deus. Segundo e último, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Segundo ponto, porque eu identifico que Deus escolheu Davi, é porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi derramava o seu coração. Deus sabia das experiências que ele tinha no anonimato, sozinho, trancado, sozinho, largado no campo, sozinho no seu quarto. Deus sabia das experiências que ele tinha. Derramai perante ele o vosso coração. A maior necessidade da liderança da igreja é que nós venhamos quebrantar o nosso coração, que nós venhamos nos quebrantar na presença de Deus, derramar o nosso coração na presença de Deus. Derramar o coração fala de quebrantamento, derramar o coração fala de humildade. Se humilha na presença de Deus, meu amado, quebranta-se na presença de Deus, chora na presença de Deus, chora no altar do Senhor, derrama o seu coração. Deus não pode dar asa a ninguém, meu amado, porque Ele dá um pouquinho e a pessoa já se levanta. Meu amado, Deus abate ao soberbo, mas Deus se agrada do humilde. O Senhor muda comportamento, o Senhor muda situações. Então confia em Deus. Deus dá um pouco para uma pessoa e a pessoa já se ensoberbece. Deus coloca uma pessoa numa posição e ela já quer pisar nos outros. Meu amado, toma cuidado. Davi não conhecia isso. Davi dizia continuamente: derramai o teu coração na presença dEle. Deus é desejoso em exaltar aqueles que foram humilhados. Você está sendo humilhado? Glorifica o Senhor, porque não é o homem que vai te exaltar, mas é o Senhor que vai te exaltar. Descansa no Senhor. Basta, meu amado, as pessoas crescerem um pouquinho, que já muda, já aquele que era humilde, aquele que era simples, passa a ser soberbo, passa a humilhar as outras pessoas. Deus está vendo tudo isso, mas no momento certo, aquele que está sendo humilhado, o Senhor vai exaltar. Quantas pessoas ficaram intocáveis a partir do momento que receberam um título, receberam um ministério, uma unção? Quantas pessoas, meu amado, que não dá mais para chegar, não dá mais para conversar, não querem mais relacionamento com ninguém. Deus está provando
vidas para levantar uma liderança que se prostre diante dEle, para levantar uma liderança que honre a Ele e que se dobre na presença dEle, que quebrante o seu coração, que se curve diante dEle, que se rasgue diante dEle todo dia, que se coloque na posição e deixe que a glória de Deus apareça, uma liderança que se curve e que clame: Deus, eu não sou nada sem a Tua presença, sem a Sua unção eu não tenho voz nenhuma, sem a Tua unção eu não tenho capacidade nenhuma, sem a Tua capacitação eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Mas infelizmente, existem pessoas que recebem um título, um reconhecimento, alguma coisa, e parece que um demônio entra no meio da vida, e a pessoa acha cheia de si, a pessoa se ensoberbece, e o salmista faz uma declaração aqui: derramai o vosso coração na presença dEle. Quer ter vitória? Chora na presença do Senhor. Você está no anonimato? Derrama o seu coração na presença do Senhor. Quebranta o seu coração, derrama o seu coração na presença dEle, que a glória do Senhor vai ser manifesta na tua vida. Humilha-te, meu amado, esvazia-te. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, não permita que a glória humana venha trazer soberba, não permita que esta coisa do ser cheio de si mesmo venha invadir a sua vida. Faça parte do teu chamado, do teu ministério. Em muitos lugares por aí, meu amado, tem líderes intocáveis, tem líderes, meu amado, que as pessoas não podem chegar perto. Quebranta o teu coração, quebranta o teu coração. Quantas vidas, meu amado, tem lugares que as pessoas querem chegar perto do pastor, do líder, do bispo, etc. e tal, e não pode. É hora de quebrantar, é hora de se humilhar, é hora de se dobrar diante do Senhor. Um homem que derramava o seu coração continuamente foi o homem que substituiu aquele a quem Deus tinha rejeitado. Deus vai mudar tronos, vai mudar líderes, Deus vai mudar a situação da igreja brasileira, e por isso que Deus está provando aqueles que são seus, para ver aquele que tem condição de assumir uma posição de liderança. Deus vai mudar, meu amado, dentro das igrejas, politicagem, e por isso que Deus está espremendo e apertando a cada um. Deus está trabalhando, meu amado, porque o Senhor está fazendo uma limpeza na sua igreja para a reta final. É o tempo em que o Senhor está preparando o caminho e endireitando as veredas. É o tempo em que o Senhor está chacoalhando a árvore. É o tempo em que o Senhor, meu amado, está estreitando o caminho. E, meu amado, somente aquele que confia em Deus e aquele que quebranta o seu coração é que vai sobreviver. Aquele que confia em Deus e que quebranta o seu coração é que vai superar. Aquele que confia em Deus e aquele que quebranta o seu coração que vai ser aprovado nesta prova. Então, meu amado, quebranta o seu coração na presença do Senhor, seja na intercessão, seja no louvor, seja na dança, seja em qualquer área da sua vida. Quebranta o seu coração, porque uma liderança quebrantada vai levar o povo a estar quebrantado na presença de Deus. O Senhor não quer Saúls, mas o Senhor está em busca de Davis. O Senhor não quer aquele a quem Ele tem rejeitado, meu amado, mas o Senhor quer aquele muitas vezes que está no anonimato. Habilite-se diante do Senhor, colocando a sua vida em nome de Jesus. Fala com Deus, coloca a sua vida no altar, se arrependa na presença de Deus, transparência na presença do Senhor. Fala com o Senhor com coração sincero, fala com o Senhor com coração comprometido, fala com o Senhor, meu amado, sem contemporizar nada e nem ninguém. Não fica procurando culpado, mas saiba se dobrar diante da presença do Senhor. Ele é Deus para fazer um milagre e para abater o soberbo e para exaltar o humilde. Derrame-se na presença do Senhor, rasga o seu coração, esvazie-se diante dele e tenha essas duas características: confiar somente em Deus e quebrantar o seu coração perante Ele. Abaixa os seus olhos, sua fronte. O Senhor vê, não como o homem vê. O Senhor sonda o interior, o profundo do coração. E o Senhor sondando o teu coração hoje, o que Ele pode encontrar em ti?
Talvez você entrou nesse lugar fraco, cansado, triste, abatido. Meu amado, a hora que Deus separou Davi para ser ungido, não pense que colocaram um tapete vermelho, tocaram as trombetas e disseram: vai lá, Davi, assume o trono. Não. No momento em que Deus ungiu Davi, a luta dele aumentou, a prova dele aumentou. No momento em que Deus confirmou que era Davi, começou uma luta e uma perseguição terrível. E 10 anos, ele fugiu do soldado do exército de elite de Saul. 10 anos se escondendo, 10 anos fugindo. Deus o tinha separado, Deus o tinha aprovado, Deus o tinha levantado, Deus o tinha ungido. E ele passa 10 anos ainda fugindo da presença de Saul, que separa os 3.200 melhores soldados para matá-lo. Talvez você foi separado, foi ungido, talvez você foi colocado numa posição, e agora tem soldados de elite atrás de você. E você não está entendendo, mas Deus está no controle. Você quer renovar as suas forças? Quebranta o teu coração e confia somente em Deus. Você quer renovar a sua esperança? Quebranta o teu coração e confia em Deus. Você quer renovar a sua alegria? Quebranta o seu coração e confia em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.